Oi, gente. Eu sou a Marília e sou mãe desse cara. E, assim, me senti corajosa de subir aqui no tapete mágico depois da Maria Rita. Mas eu vim aqui justamente porque sou mãe dessa criança. No dia 6 de maio de 2004, eu, mãe já de 2 adultos, então, só para voltar um pouquinho, eu me casei aos 15 anos, vivi 20 anos nesse relacionamento, e é engraçado que as pessoas falam, nossa, 20 anos, pena que não deu certo, né? E casei com a minha paixão dos 15 anos, né? Que é a mais pura, né? A que a gente tem mais fantasias e mais ingenuidade, enfim. Então, depois de ser mãe de 2 adultos, eu tive um novo casamento e fiquei esperando esse bebê. Eu fui para a maternidade com muita tranquilidade, aos 39 anos, né, mãe madura. Minha primeira filha eu tive aos 16, que até está sentada ali. E muito alegre, porque a minha família ia ganhar um presente, né? Meu filho mais novo nessa época tinha 21 anos, então imaginem a vocês contar para eles que eu estava esperando um bebê. Enfim, quando a gente fala de síndrome genética, a gente pensa em síndrome de Down, né? Eu acho que todos vocês devem ter ou conhecer pessoas que têm a síndrome de Down. E quando meu bebê nasceu e não chorou, né, e foi levantada a possibilidade dele ter uma síndrome, eu confesso a vocês que eu torci para que fosse a síndrome de Down. Existem 7.000 síndromes genéticas cadastradas no mundo, né? E muitas delas são doenças muito graves. E o meu filho tinha uma dessas doenças muito graves, uma doença chamada síndrome de Edwards. Muito bem. Quando a gente vive alguma coisa que a gente nunca viveu, né, automaticamente a gente vai buscar referências, né? E não havia referências de doenças na minha vida, né? A minha avó morreu com 103 anos, meus pais, minha mãe ainda vive, meu pai morreu perto dos 80. Eu conhecia de doença assim, dor de cabeça, dor de garganta, e, enfim. E fui buscar algum tipo de referência para poder entender o que estava acontecendo comigo. Foi quando eu me lembrei, um dia que eu, ainda criança ou pré-adolescente, perguntei ao meu pai, pai, pelo amor de Deus, por que eu tenho que estudar matemática? Não vou fazer nada com isso, é difícil, eu não gosto. Então, meu pai me disse, olha, estuda a matemática, mesmo que você não goste, porque ela vai fazer o seu raciocínio, o seu pensamento ficar mais rápido, né? Talvez você fica mais inteligente. Isso ficou na minha cabeça, então eu comecei a fazer umas contas assim estatísticas. Eu tinha 39 anos e vivia no momento em que a mídia falava da fertilização in vitro, e que uma mulher, a partir dos 37 anos, tinha cerca de 12% de engravidar por um método natural. Eu, em 4 anos de relacionamento, descuidei uma única só vez e engravidei com 39 anos. Então, peraí, né? Alguma coisa aconteceu. A segunda coisa era que um bebê com síndrome de Edwards, do sexo masculino, tinha apenas cerca de 3% de chance de chegar até o final da gravidez. O meu filho nasceu na 38ª semana, né, vivo. Então, já era uma segunda estatística que tinha sido, né, questionada. A terceira coisa é que um bebê com essa síndrome tinha também cerca de 1% de chance de chegar até os 30 dias de vida. E o meu bebê estava vivendo. Junto com essa matemática toda, eu percebi que os meus filhos, um com 21, outro com 24 anos, não tinham vindo com prazo de validade. Eu não sabia quanto tempo eles iam viver. E ainda assim eu cuidei deles. E cuido até hoje. Então, eu tinha uma saída, né? Eu tinha um bebê, né, que, num primeiro momento, parecia um problema.
E ninguém me deu a aula de que os problemas tinham classe, problemas que se pode resolver e problemas que a gente tem que conviver com eles, né? Eu tinha que conviver com aquela situação. E aquilo era muito difícil, muito, muito difícil. Meu filho ia morrer, né? Eu fiquei deprimida, mas eu não queria morrer, mas eu não queria viver para ver o meu filho morrer. Então, era um conflito muito grande. Muito bem. A saída que eu encontrei, né, para viver essa situação foi me apaixonar loucamente por essa criança. Porque o que acontece com a gente quando a gente se apaixona? A gente só vê coisa boa, a gente só vê o lado bom. Você arruma um namorado, aí o cara é meio mala, assim, a mãe fala: "Ô, minha filha, né, o cara não trabalha, né, só bebe e tal." "Ah, mãe, mas olha o potencial do cara, entendeu? Putz, a gente teve uma conversa, então ele precisa beber um pouquinho para se sentir mais relaxado, né? Não é bem isso." Enfim, eu me apaixonei pelo meu filho e não vi mais aquilo que me incomodava, que ele talvez não fosse andar, ele não sabia mamar, né? Ele não ia frequentar a escola, ele não ia trazer uma namorada para me apresentar, e ele não ia frequentar uma faculdade. A primeira coisa que eu fiz, então, foi tentar buscar alguém que conhecesse um pouco dessa história e me ajudasse a cuidar do meu filho. Foi quando um dia eu sentei num computador, enquanto ele estava na UTI, ele viveu 187 dias dentro de uma UTI, e, naquela época, 7 anos atrás, precisava-se ser convidado para, acho que a primeira rede social que se conheceu, o Orkut, e o meu irmão havia me mandado um convite. E eu estava sozinha em casa, entrei na internet, entrei ali naquele Orkut, não sabia o que era aquilo direito, e vi que existiam alguns espaços ali onde as pessoas trocavam ideias, né, ou interesses comuns. E fui lá e abri um troço lá, fucei, até que consegui fazer uma comunidade chamada Pais de Crianças Especiais. E coloquei lá que eu tinha um filho de 4 meses e que eu procurava pessoas que pudessem me ajudar a cuidar do meu filho. Aquele lugar virou uma troca de experiências. Então, o Thales ia para o hospital, e o Thales voltava do hospital, e aí aquela festa, e uma mãe foi conhecendo outra mãe. Ao mesmo tempo, eu via que uma mãe que parecia frágilzinha, às vezes ela perdia o filho dela, o que a gente chama de virar estrelinha, e ela dava conta do recado. Então, se ela dava conta, eu ia poder dar conta também, porque eu sabia que essa hora ia chegar, né? E aí isso foi crescendo, 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 até que um dia, nós mesmos, as mães que frequentávamos esse espaço virtual, percebemos que se a gente se organizasse, a gente já tinha 2.000 pessoas ali, se a gente se organizasse de forma oficial, a gente poderia ajudar as pessoas não só de maneira pontual, mas de uma forma maior, né? Existem leis no Brasil que dizem que defendem as pessoas com necessidade especial, mas isso não é assim, está muito longe de ser uma verdade. Então, se nós nos organizássemos mesmo, aquela força que a gente enxergava ali, a gente poderia, né, quem sabe, ajudar. Foi quando a gente resolveu criar a Associação Síndrome do Amor. Por que Síndrome do Amor? Quando você tem um filho com um problema genético, ele é uma síndrome, ele não é uma pessoa. E eu, particularmente, odiava ouvir essa palavra. Quando falavam que o meu filho era sindrômico, eu tinha vontade de, sei lá, fazer o quê nos médicos. Mas, enfim, depois a gente até fica compreendendo, né, a posição dos profissionais de saúde, quando a gente chega lá com uma pessoa que tem um manual de funcionamento completamente diferente, e ele que foi formado para curar, né, não consegue nos ajudar.
Mas, enfim, fui procurar o que era síndrome e descobri que síndrome era um conjunto de sintomas e sinais, né, que configuravam uma doença. E aí eu fui percebendo, né, a doença que me acometia. Na verdade, quando você tem uma criança especial numa família, todos os olhares vão para aquela criança. Ela precisa muito de cuidados técnicos, médicos. Só que em volta dessa criança existe uma família altamente, seriamente, gravemente adoecida. Os casais se separam, os pais adoecem, os avós têm problemas de saúde, porque é muito difícil aceitar essa realidade. Não existia naquela época, há 7 anos atrás, ninguém que abordasse essa família e perguntasse: o que está acontecendo, né? O que você precisa saber? Enfim, essa paixão, né, que apareceu na minha vida em relação a essa criança me provocou uma ansiedade de mostrar que aquilo que parecia que ia ser o fim da minha vida era só o começo da minha vida. Esse moleque me ensinou que eu não tinha controle sobre nada. Isso era uma delícia de saber, né? Porque se eu pudesse ter controle, eu não teria um filho com problema, eu não teria deixado meu filho virar estrelinha. Mas não, eu podia fazer muitas coisas, eu era muito grande para muitas coisas, mas muito pequena diante de outras coisas. E através dessa criança, né, que aos olhos do mundo não podia fazer absolutamente nada, né, nada que as pessoas fazem, nada que nenhum de vocês faz, ela tinha provocado uma transformação na minha vida que foi contagiando os membros da minha família, os meus amigos, enfim, todo mundo começou a pensar, a renovar os seus valores, né? Foi aí que a gente, então, começou essa associação que fica em Ribeirão Preto. Eu sou apenas uma representante do movimento que nasceu com a chegada do Thales, esse bebê. Porque hoje nós temos cerca de 50 voluntários em Ribeirão Preto, mais ou menos 70 voluntários que se cadastram pelo nosso site. Eu, a minha filha que está aqui, e menos de 10% dessas pessoas temos uma história com uma criança especial, o que justifica a gente estar aqui, né? Só que essas outras pessoas todas não têm história alguma com criança especial. Estão na nossa associação por paixão. Então, uma das coisas que eu vim fazer aqui foi agradecer a essas pessoas, porque elas acompanham essas famílias, elas dão apoio psicológico, elas dão orientação jurídica, elas seguram na mão. Empresas de Ribeirão Preto promovem hospedagem a famílias que vêm de todo o Brasil, porque em Ribeirão nós temos um centro forte de neurogenética. Então, essas pessoas são pessoas como vocês, né? Eu não digo como nós, porque eu tenho uma história com uma criança especial. Então, esse movimento, né? Então, assim, vamos levar para a nossa cidade. Ribeirão Preto é conhecida como a capital do agronegócio, né? Que legal isso, né? É alimentação, é tanta coisa, é álcool. É conhecida como a cidade que tem o melhor chopp, né, do Brasil, e, aliás, é muito bom mesmo. Mas existe uma célulazinha, um núcleozinho ali, né, de pessoas amorosas, né, e de energias que vêm de todo o Brasil, que se voltam à nossa cidade, porque ali existe algo que é fundamental para que se viva. Para que se viva olhando para um filho que pode viver muito pouco tempo, que se chama esperança. E esperança não é dizer para uma família: o teu filho tem uma doença gravíssima que não tem tratamento e ele não vai morrer, né? A gente não sabe.
os meus filhos que nasceram saudáveis e hoje são adultos, eu não podia dizer, ninguém podia me dizer que eles não iam morrer, até porque todos nós vamos morrer. Mas a gente vai dizer, olha, essa dor que você está vivendo, que você está passando, é muito dura, é muito difícil, é quase insuportável. Mas ela só não vai ser insuportável porque você não vai passar por ela sozinho. Né? Nós estamos aqui para estar junto com você. Isso é muito importante. Né? Eu posso dizer porque eu passei por isso. Os meus amigos não se afastaram de mim porque eram maus amigos, mas porque eles não sabiam o que dizer para mim naquele momento. O que você diz diante de uma mãe cujo filho vai morrer, e vai morrer rápido, e não nasceu perfeito, não nasceu saudável? Então, nós somos um grupo que cuida dos cuidadores, inclusive capacitamos amigos dessas famílias. Né? Olha, a família quer apenas se sentir normal. Né? Então, a síndrome do amor quebrou todas as ideias de planejamento que eu conhecia como empresária, como mãe, como tudo. Ela foi ocupando um espaço, né, que existia e arrebanhando pessoas loucas para amar incondicionalmente. Então, hoje, Ribeirão Preto também é a sede do amor incondicional. Né? Está ali a célulazinha que começou dizendo, olha, o cara não vai andar, não vai falar, não vai talvez nem viver muito tempo, mas olha para o cara. Né? Eu, por exemplo, sou a mãe do cara. E o meu filho, apesar de não ter feito nada disso, é um cara de sucesso. Os filhos dessas famílias que a gente acompanha hoje, 282 em todo o Brasil e em 5 países, são caras de sucesso, porque para nós, sucesso é amar e ser amado. Vou falar, por favor.
Gente, foi ao som dessa música, Lavadeira do Rio, com a voz da Maria Rita, que meu bebê aprendeu a sorrir, gente. Então, imaginem o que essa voz representa para mim, né? E para todas as pessoas que estão envolvidas com a síndrome do amor, o que essa música aprendeu? Sorrir é um estímulo neurológico importantíssimo. E ele sorriu com essa música voluntariamente, ele gostava da música. O cara tinha bom gosto, vai, gente? Obrigada, obrigada, obrigada.